qualquer ministério, você precisa ser influente na sua esfera como reis e sacerdotes. A apóstola está me lembrando aqui de um testemunho meu, por isso eu ia dar o microfone para ela falar. Nós estávamos passando por uma crise na então Igreja Cristã Apostólica Internacional, de onde vem o ramo estendido depois. De onde vem não, a Igreja Cristã Apostólica Internacional era uma estação que nós estávamos, e nós estávamos em crise. E eu fiz uma pergunta para o apóstolo Peter Wagner, o doutor Peter Wagner, sobre aquela crise. E ele me respondeu assim: lidere-os, não permita que eles te liderem. Repete comigo: lidere-os, não permita que eles te liderem. Diga para quem está do seu lado: não permita que liderados te liderem. Deus te colocou como líder, assume a função de líder e lidere os liderados. Seja na sua casa, seja em qualquer esfera no seu campo de trabalho e de ministério. E nós vamos ter 15 aulas dentro dessa perspectiva de liderança, de influência, de governar submissos ao rei, legislar submissos ao rei, dos lugares celestiais para a conquista. E uma outra data chave que já está estabelecida é o Ocupe o Seu Lugar de Avanço 2025, que será dos dias 30 de maio a 1º de junho. Então estas datas, 30 de maio a 1º de junho, ocupe o seu lugar de avanço. Então você já tem essas datas chaves para você fazer o seu planejamento. Diz: eu planejei outra coisa. Ok? Não. Você pode escolher fazer outra coisa, mas que você já tem a data para participar, já tem. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos, te exaltamos. Ministra no Senhor. Usa a apóstola Daniela. Aleluia. Nós te louvamos por esse tempo. Aleluia. Coloco minha fé em Jesus, minha âncora no solo, minha esperança e firme fundação. Ele nunca me decepcionará. Coloco minha fé em Jesus, minha âncora no solo, minha esperança e firme fundação. Ele nunca me decepcionará. Coloco minha fé em Jesus, minha âncora no solo, minha esperança em firme fundação. Ele nunca me decepcionará. Coloco minha fé em Jesus, minha âncora no solo, minha esperança em firme fundação. Ele nunca me decepcionará. Ele nunca me decepcionará. Libere a sua voz e proclame: grande É sua fidelidade por mim. brade essa parte. É sua fidelidade por mim. Do amanhecer ao entardecer, louvarei seu nome. Grande é sua fidelidade por mim. Senhor, nós te exaltamos juntos, nós levantamos o teu nome, nós declaramos: seja o Senhor
verdadeiro, seja Yahvé, o eu sou, o grande eu sou, El Shaddai, verdadeiro, e todo homem, estrutura humanista, mentirosos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Pode se assentar, nós vamos entrar na aula 2. Quem esqueceu o celular no banheiro? Glória a Deus. Você está firme aí? Ainda bem que vocês tomaram um bom lanchinho, estenderam o intervalo. Isso quer dizer que vocês vão prestar mais atenção na aula ainda. Então não precisa ter pressa, né, gente? Já forrar. Glória a Deus. Eu quero começar com 2 Coríntios 12, versículos 5 e 6. Essa aula que eu vou compartilhar com você agora, você precisa ter uma compreensão correta dessa aula. Essa aula, ela não é do ponto de vista humanista. E quando a gente fala de força, porque essa é o tema da nossa aula, seja tão forte quanto o diamante, fala para quem está do seu lado, seja tão forte quanto o diamante, é fácil a gente escorregar, escorregar para a força humana. Então, eu já estou começando aqui, derrubando por terra, em nome de Jesus, toda a tendência humana de trazer essa palavra para a força pessoal, a sua força emocional, física, amém? E por isso nós vamos começar com 2 Coríntios, antes de ler Ezequiel, 2 Coríntios 12, versículos 5 e 6. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, o Senhor, Ele trabalha conosco na nossa... Vocês não leram o texto? Vamos lá, de novo, versículo 5. De tal coisa me... Não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Isso aqui é uma aula que você vai precisar do Espírito Santo. Amém? Então você já fala aí, ó, Espírito Santo. A apóstola já está avisando, eu já quero me quebrantar aqui, porque se eu ficar me esforçando demais, eu vou entender a coisa do jeito errado. Amém? E nós precisamos aprender a nos gloriar na nossa fraqueza, mas não nos mover na nossa fraqueza. Diga isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu preciso aprender, me gloriar na minha fraqueza, mas não me mover na minha fraqueza. Porque a palavra de Deus diz que Ele aperfeiçoa. É uma das estruturas que nos sabotam. O Senhor, está escrito que o Senhor aperfeiçoa o seu poder onde? Aonde eu sei? Aonde eu sou experiente? Aonde eu consigo? Onde eu sou capacitado? Onde que Ele aperfeiçoa o seu poder? Amém? Mas diga mais uma vez, eu não me movo nas minhas fraquezas. Uma das coisas que eu mais combato, e quem está comigo já faz tempo sabe, é o vitimismo. Porque o vitimismo, você se move na sua fraqueza. Você se baseia e fundamenta na sua fraqueza. Então, você se torna uma pessoa definida pelas suas fraquezas. Você fica restrito
ao que as tuas fraquezas dizem que você pode ou não fazer. Então você vive uma vida de autocomiseração, se sentindo rejeitado, abandonado, incompreendido, desprezado, preterido. E a minha pergunta é: até quando nós brasileiros vamos continuar nos movendo na nossa fraqueza? Porque isso é algo que muitas vezes está na nossa cultura e nós nem percebemos. Está tanto na nossa cultura que quando alguém que é mais decidido, que é mais forte, mais proativo, mais focado, como que nós achamos, que nós falamos dessa pessoa? Ah, o fulano é arrogante, o fulano é orgulhoso, não é? Está muito gritante o microfone? Então, acho que pode baixar só um pouquinho aqui o meu. Então, irmãos, nós precisamos nos gloriar na nossa fraqueza, no sentido de que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Como eu já falei aqui, acho que foi no último treinamento antes do congresso, ninguém imagina, no congresso eu até falei isso, ninguém imagina que não me conheceu lá atrás, imagina o quão fleumática eu era. Detestava falar em público. Quando eu ia fazer culto com as mulheres na época, eu falava assim: Adriana, o que eu vou fazer? Em 10 minutos o meu assunto acaba. Quem diria, hein? Né? Me avisa agora, fica aí em cima. Minhas fraquezas. Eu posso citar várias áreas de fraquezas aqui do meu passado, que se não for o poder de Deus se aperfeiçoando, elas voltam e elas se apresentam. Mas as minhas fraquezas, elas não são motivo para que as pessoas... Às vezes as pessoas, não, mas você tem que falar para que a gente se sinta motivado. Se você precisa da minha fraqueza para você se sentir motivado, irmão, irmã, o que você precisa é do poder de Deus se aperfeiçoando na sua fraqueza. Então, você precisa enxergar a sua fraqueza e falar assim: essa é a minha fraqueza. Dá nome para a sua fraqueza. E eu estou iniciando com a fraqueza para poder falar da força. Amém? Porque eu não quero e nós não vamos entrar pelo caminho do humanismo aqui. Amém? E eu sou uma pessoa que, quando eu pego no pé do Adriano, quando ele começa a elogiar muito, tipo, porque a Daniela veio de uma, como é que você fala? Estrutura familiar, não sei de que jeito, né, que é boa, ou tem descendência, ascendência europeia. Primeiro, ele tá falhando hoje esse aqui. Primeira coisa que eu falo para ele, a hora que ele chega pertinho de mim, eu falo assim: eu tenho o Espírito Santo. Amém? Porque senão você vai falar assim: mas eu não tive uma família como a apóstola teve. Mas eu não tenho esses ascendentes aí que você está falando que você tem. Mas, irmãos e irmãs, todos nós temos o Espírito Santo. E isso, tudo bem, tem muita coisa boa, mas eu posso te dizer que tem muita coisa que eu precisei fazer, processos e processos. Então, a partir agora da fraqueza, eu quero dizer para você, lê comigo Ezequiel 3:9, porque é essa a palavra que nós nos movemos. Adriano recebeu essa palavra de uma forma e eu recebi de outra. De maneiras diferentes, em épocas diferentes. Mas essa aqui é uma palavra que define a nossa identidade. Eis que faço a tua testa, ou o teu rosto, dependendo da tradução, tão forte quanto o diamante, e mais resistente que a rocha mais dura. Assim
não os temas, nem fiques apavorado diante deles, ainda que de fato seja uma nação rebelde. Essa palavra que o Senhor deu para Ezequiel foi para alertá-lo e encorajá-lo diante do seu chamado. Ele iria pregar para quem não queria. Aliás, Deus falou: você vai pregar e eles não vão ouvir. Muitos de nós, e eu posso dizer que eu mesma já falei para Deus o seguinte: Deus, eu não quero mais falar. Não vai me ouvir mesmo, eu já sei que não vai ouvir. Mas quando Deus nos chama, e o ramo estendido tem essa palavra, porque o ramo estendido continua pregando. Quando eu digo ramo estendido, eu estou falando dos alinhados, pessoas, famílias, negócios, ministérios, igreja, Nova Safra, rede 5x7, as tribos que funcionam, que se movem. Mas é porque não temos fraquezas? É porque o Espírito de Deus se aperfeiçoa em nós. Ah, por que não desiste disso? Por que você não para? É porque você é forte na sua determinação pessoal? Não, é porque Deus me fez forte. Então, diga para Ezequiel aqui: o Senhor faz a minha testa tão forte quanto o diamante, e mais resistente que a rocha mais dura. Assim não os temas, nem fiques apavorado diante deles, ainda que de fato seja uma nação rebelde. Então, no teu caminho vai ter pessoas rebeldes? E começa com quem? A primeira rebeldia está em mim. Né? Depois vai escalonando aí. Então, Ezequiel, ele iria pregar para quem não iria ouvir, para pessoas obstinadas e duras de coração. Isso está lá no versículo 7. E para cumprir esse chamado, Ezequiel precisaria ter uma identidade, diga comigo, resistente. Para que a rebeldia e a obstinação das pessoas, do território, da nação onde ele está lidando, não o afetasse, não corrompesse e não fizesse desistir. A força que Deus nos dá é para que nós não quebremos a aliança. Preste atenção nisso que eu estou falando. Quando Deus diz para nós: eu te faço forte e valente. Quando Ele disse para Josué: ser forte e corajoso. Quando Davi disse para Salomão: ser homem. E tantas outras passagens que nós ouvimos na palavra de Deus nos ensinando a respeito da força que Deus nos dá. Irmãos, nunca é para nós nos tornarmos pessoas obstinadas e teimosas, não. É justamente para a gente olhar e falar assim: essa aqui é a minha fraqueza. E muitas vezes a teimosia é a nossa fraqueza. Muitas vezes a experiência que nós temos é a nossa fraqueza. Muitas vezes, a força que nós temos é a nossa fraqueza. Mas Deus está falando: eu faço. E quando Deus faz, não é a minha força. Amém? Então diga: Senhor, o Senhor tem trabalhado comigo para me enfraquecer. Mas eu tenho procurado tantas maneiras de me tornar forte. A coisa que eu mais aprendi nas travessias que a gente foi passando, como o Adriano, né, citou alguns testemunhos, foi que toda vez que Deus tem uma unção de força, uma unção nova de
E nessa questão do diamante, todos nós sabemos que o diamante ele não aparece de uma hora para outra, né? Então, o diamante ele passa por quantos processos? Quantos anos de processos para se formar um diamante? Então, tudo que eu tenho visto ao longo dessas travessias que eu faço, que a gente tem passado, é Deus sempre nos levando a admitir as nossas fraquezas, para que Ele possa vir com a força dEle e colocar em nós. Com o rosto desvendado. O que quer dizer isso? Eu não fico vivendo de aparências. Eu não preciso provar para ninguém quem eu sou. Mas não é porque eu sou rebelde. Porque essa é um comportamento das pessoas que são rebeldes. Não tem que dar conta para ninguém, não tem que provar nada para ninguém. Não é isso que eu estou falando. O que Deus está trabalhando com você e você ainda não percebeu, talvez, é que Ele está te enfraquecendo, sim. Mas não para você se mover na sua fraqueza, mas para que na sua fraqueza Ele possa demonstrar a força dEle. Mas a gente é muito orgulhoso, né, gente? Vamos seguindo. Todos nós sabemos que um diamante ele não pode ser riscado, a não ser por outro diamante. E sabemos que um diamante é formado sob pressão altíssima para tornar-se o elemento natural mais duro conhecido. Um rosto ou uma testa como um diamante é brilhante, é translúcido, é resistente e é não deformável. Então, faça chuva, faça sol, tenha escassez, tenha abundância, esteja tudo bem, esteja tudo mal, esteja na guerra, esteja no tempo de paz, esteja no tempo que for, como é um rosto de diamante. Brilhante, translúcido, firme, ele não se deforma. E eu acho linda essa questão do translúcido, porque o translúcido deixa passar o que está por trás. E o que está por trás? O Senhor e o Espírito Santo. E eu acho interessante esses tempos, de tempos em tempos o Espírito Santo fala assim para mim, avisa, e esses dias ele falou de novo, avisa quem fica olhando e se comparando ou tendo inveja. Você sabia que quando você tem inveja de uma pessoa, essa inveja ela não só libera espírito de morte para outra pessoa. Essa inveja arrasta você para todas as guerras e jornadas que aquela pessoa que você está invejando passou. E de vez em quando eu vejo uns aí passando por umas coisas, eu falei, Deus, está muito parecido. A questão é o seguinte, Deus sabe por onde Deus está te conduzindo e a força que Ele está dando para... Então, se você fica olhando para o outro, não quer dizer que você vai ter o mesmo respaldo que o outro teve para passar por aquela mesma travessia ou circunstância. Então, um rosto de diamante é um rosto que não se deforma pelas circunstâncias. É um rosto firme. É um rosto que faz todas as travessias. Ele não pode ser abalado. Agora, você pode concordar comigo ou você pode crer. E hoje você precisa fazer. Esse treinamento de hoje, se você concordar com o treinamento, vai ser um arraso. Mas se você crer, não vai ter para ninguém. É outra situação. O resultado vai ser completamente diferente. Amém? Agora, o nome Ezequiel significa o quê? Agora, quando ele nasceu, ele recebeu esse nome. Será que a mãe dele, o pai dele sabia dessa palavra profética aqui?
Então, Deus já estava determinando a identidade de Ezequiel para que ele pudesse lidar com situações difíceis, lidar com pessoas difíceis, lidar com circunstâncias, passar por provas difíceis. Então, todas as vezes que ele olhava para o seu nome, o que ele via? Eu sou fortalecido pelo Senhor. Então, ele não ficava olhando, mas quando, minha família, como o apóstolo estava falando aqui na primeira aula. Ezequiel, ele foi preparado para ser sacerdote. Como que era um sacerdote? Ele aprendia todos os rituais do templo, certo? Ele tinha que saber todas aquelas cerimoniais, todas as condições que estavam lá em Levíticos eram fundamentais para o sacerdote. O sacerdote, ele não andava no meio do povo. Concordam comigo? Ele era separado, ele era santo, ele não podia se contaminar. E Ezequiel foi treinado para ser um sacerdote. O que aconteceu? Com a invasão, ele foi levado junto com o restante do povo. Para onde? Para o cativeiro. E de sacerdote, ele começou a ser o quê? Profeta. E quem é o profeta? É aquele que estava no meio do povo. É ou não é? É aquele que não tinha mais todos aqueles cerimoniais, aqueles rituais, aquele ambiente preservado do templo, onde ele poderia estar ali, até alcançando uma comunhão mais íntima, né, com o Senhor. Você acha que foi fácil para Ezequiel sair dessa estrutura sacerdotal do templo, lá judaica, e se tornar um profeta no meio da Babilônia? Qual era a fraqueza de Ezequiel? Vamos ver se o Espírito Santo já está trazendo a revelação aqui para nós. A fraqueza de Ezequiel era justamente tudo que ele sabia. Toda a experiência que ele tinha. Todos os protocolos e todas as cerimoniais que ele estava acostumado. Que ele foi exaustivamente treinado. Porque sacerdote não era assim, eu tenho 18 anos, eu decido ser sacerdote. Os sacerdotes, eles já nasciam na família sacerdotal, então eles já vinham desde criança sendo formados numa estrutura. E de repente, tudo aquilo que ele sabia, tudo aquilo que ele foi treinado, tudo aquilo que ele aprendeu, não ia servir para mais nada. Porque Deus queria fazer o rosto dele duro como um diamante. Deus não precisava de um Ezequiel forte. Deus precisava de um Ezequiel fraco para poder demonstrar a força de Deus. Eu fico imaginando muitos que conheciam Ezequiel, né? Talvez olhassem e falassem, nossa, quem diria, hein? Quem te viu, quem te vê. O mesmo aconteceu com José. A travessia que você faz, ela define, ela forma a identidade que Deus tem para você. E muitas vezes, irmãos, irmãs, nós ficamos tão arraigados nessas formações que nós tivemos, nessas estruturas que nós aprendemos, de onde nós fizemos. E eu quero dizer para você, eu precisei mudar muito
O Adriano veio da idolatria, do catolicismo romano, mas eu vim de uma estrutura também denominacional, de uma estrutura familiar, de comportamento, de o lugar, de como falar, como se comportar. Então, pare com essa história. Ai, tudo que eu vivi. Ai, tudo que eu passei. Ai, mas eu já tive todas essas experiências. Nossa, custou tanto para eu ser quem eu sou. Como que eu vou mudar agora? Exatamente. Essa é a sua fraqueza. Não conseguir mudar, essa é a sua fraqueza. Então, o que nós precisamos é ter essa determinação, essa disposição de falar, ok, Senhor, essa é a minha fraqueza, dar nome para a minha fraqueza e dizer, Senhor, o Senhor quer fazer em mim uma estrutura de diamante? Então venha, mas que seja a tua força em mim. Que não seja o que eu sei, o que eu estou acostumado a fazer, que não seja o que eu já construí. Então, quando Deus diz para você sair de uma estrutura e ir fazer uma travessia para a próxima etapa, você já sabe tanto, que você é tão fraco e que você depende tanto do Senhor, que você nem discute mais. É esse o ponto que Deus quer nos levar, para que nós não estejamos mais arrazoando, discutindo com Ele o que Ele diz para nós. Fazendo comparações daquilo que Ele escolheu para nós. Mas você precisa lembrar que um diamante, ele é produzido, isso aqui eu pesquisei, né? A 160 quilômetros da superfície da Terra. Sobre altíssimas condições de pressão e calor. Diga, altíssimas condições de pressão e calor. Por isso que eu digo que a pior coisa que nós pais podemos fazer para os nossos filhos é impedir que eles sofram. Porque se Deus tem um propósito para eles, em algum momento Deus vai fazer o quê? Submetê-los a altíssimas condições de pressão e calor. E aí, se você não aprendeu, você vai querer correr para livrar o filho, a filha, ou vai tomar as suas dores para... Não, mas como fizeram isso com você? Então, para aí para pensar um pouquinho e fale com o Espírito Santo. Espírito Santo, como tem sido? Deixa eu enxergar melhor essa minha trajetória. Essas condições de pressão que eu tenho passado ao longo da minha vida, esse calor. Como tem sido isso? Para você descobrir o que Deus está formando dentro de você. Para você conseguir sair dessa estrutura de religiosidade, de merecimento, e conseguir ver que Deus está fazendo algo em você. Só que não é só isso. O que acontece? Depois que o diamante é formado, ele é transportado para a superfície da Terra, por onde? Eu escrevi aí. Que é gostoso, aquela temperatura assim, morninha, agradável. Pois é aí que está o segredo do diamante. Para ele poder aparecer e suportar a lava, ele não pode ser destruído. Porque se ele for destruído no processo da travessia, porque a lava é o quê? Você concorda que é a travessia? Está cruzando, certo? Do interior lá, das profundezas, para a superfície. Então, se o diamante não é forte o suficiente para as travessias, ele não resplandece.
Ele não surge, ele não aparece. E sabe o que eu comecei a perceber? Que nessa semana, que Deus permitiu eu passar 20 ou 30 anos de guerra só na semana. Todo tipo. Eu falei, nossa Deus, mas cada dia é de uma época, de uma estação. Por quê? Você precisa saber se você foi aprovado em cada travessia que Deus te colocou, para você poder resplandecer na próxima estação. E sabe por que muitas vezes ninguém te viu ainda? Sabe por que muitas vezes aquele reconhecimento tão esperado não veio até hoje? Porque cada vez que Deus te põe numa travessia, você derrete. Cada vez que Deus tira você e começa a colocar você para você resplandecer, para o seu dom vir à luz, você derrete. Você não suporta a pressão. Não é só ser formado, mas é ser transportado. Quando a palavra de Deus diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, o que é esse transportar? É uma travessia. Deus te tirou lá do obscuro, das trevas, e Ele colocou você numa travessia para que você pudesse se identificar no reino dEle. Mas muitas vezes, gente, nós queremos voltar para onde? Lá para o lugar escuro, onde eu não estou exposto, onde ninguém me vê, onde os meus defeitos não aparecem, onde ninguém tem o que me criticar, onde os meus erros não são vistos, os meus dons ficam totalmente o quê? Inoperantes. Então o Senhor tem trabalhado você que está aí, que tem se disposto. O Senhor tem formado você que tem se disposto com um propósito. Diga, ser forte. Deus me quer forte. Deus me quer com um rosto mais duro que o diamante. Sabe por quê? Porque lá na sua esfera de influência, lá no lugar onde você estiver, você não vai se deformar. Você não vai se corromper. Você não vai abrir mão do que Deus tem para você. Você não vai abrir mão do plano de aliança. Você não vai abrir mão. As pessoas, mas isso, mas aquilo outro. E você está, diga, de boa. Porque você sabe que o Senhor está te fortalecendo para qualquer dificuldade. Amém? Então, as experiências de vida que você passou até hoje não foram simplesmente injustiças que você sofreu. E esses dias eu estava conversando com o Adriano e eu falei para ele assim, Adriano, eu estou preocupada com uma coisa, em termos gerais de corpo de Cristo. Eu tenho visto que a igreja, ela não está indo além da libertação. A igreja, ela acomodou como se a libertação fosse o último estágio da vida cristã. E eu quero dizer para você que a libertação é um dos primeiros. Porque é pastoral. Aí tem mestre, tem profeta. É um dos primeiros.
Porque Deus quer você com o rosto firme, duro, mais resistente, como um diamante, onde? Lá, diga lá. Lá na minha esfera de influência. Só que daí o que acontece? Você fica com tanto medo de se corromper, porque eu já vi isso também. Tem a ganância, mas por outro lado tem os que têm medo de se corromper. Que você prefere ficar escondido e não se engane. A 160 quilômetros da crosta terrestre, continua tendo pressão, tá? O melhor lugar para um diamante estar é na superfície. Acabou a pressão. Estão percebendo? Mas enquanto há áreas na nossa vida, enquanto há situações na nossa vida que ainda não estão firmes, duras e resistentes, como um diamante, a pressão vai existir. Então, há áreas na sua vida que você já deve ter percebido que você já brilha, que você já resplandece, que você já é reconhecido. Mas há áreas na sua vida que estão lá no escuro, estão sob pressão. Então, é hora de você reconhecer que áreas são essas. As fraquezas que estão operando nessa área. E falar, Senhor, pode me fazer forte. Você quer que Deus te faça forte? Você quer resistir à tribulação? Você quer chegar no teu lugar de destino profético? Amém? Deus nos chamou para isso. Esses são os remanescentes. Esses são os que perseveram. Esses são os que atravessam. Então, ser forte não é ter uma opinião formada. Ser forte não é saber quem você é. Ah, eu sei quem eu sou. Isso não quer dizer nada. Ser forte não é ser obstinado, fazer tudo na força do braço. Ser forte não é fazer acontecer. E ser forte não é entender para fazer. Ser forte é o quê? Estar totalmente dependente do Senhor. Então, quando Deus nos disse assim, sai e vai. Hã? Como vai ser? Aí você recebe aquela revelação de Maria, né? Que foi uma coisa, o Espírito de Deus virá sobre ti e pronto. O como, ó. Sabe o que Deus tem perguntado para nós? Até que ponto nós estamos dispostos a nos tornarmos tão vulneráveis a Ele, para que Ele possa aparecer através de nós? Ou seja, sermos tão brilhantes e tão translúcidos e tão fortes quanto um diamante. E às vezes eu vejo as pessoas assim numa busca, para melhorar de vida. E você se sacrifica tanto porque você quer melhorar de vida. E você se sacrifica tanto para que as suas circunstâncias mudem. Você se sacrifica tanto para você ter uma provisão. Você se sacrifica tanto para receber uma bênção. Você se sacrifica tanto para ser reconhecido. Você se sacrifica tanto para ter paz. E tudo que Deus quer é aperfeiçoar o poder dele nas nossas fraquezas, para nos tornar tão fortes, tão duros quanto um diamante. Gente, o que tem de força
de entendimento, o que tem de nós nesse processo. Você não sabe o que vai fazer, você não sabe o que depois. Como é que vai ser? Então, nós precisamos ser forte. Agora eu vou colocar para você, porque nessa travessia, vamos dizer aí, o rio de lava, né? Que nós passamos para chegar da profundidade até a superfície, nós vamos precisar resistir à amargura murmuradora dos rebeldes. E de tudo que o apóstolo falou, que ele deu várias questões, o Espírito Santo disse para mim, fale sobre a amargura. Então, um dos aspectos marcantes dessa identidade do rosto de diamante é não se deformar, lê comigo, não se deformar diante da amargura murmuradora dos rebeldes. Pessoas que não seguem ao Senhor com um coração quebrantado, não passam pelas mudanças necessárias, desprezam o modelo de Deus e vivem pelo conceito, faça o seu melhor como puder, e não faça segundo o modelo que te foi mostrado. Onde? O que é o monte? Diga, nos lugares celestiais. Hebreus 8:5. Irmãos, o que eu e o apóstolo, o Adriano, enfrentamos, ainda enfrentamos, de tempos em tempos, de pessoas que querem pôr defeito no modelo, que não concordam com o modelo, que fala que tal coisa não funciona por causa do modelo. E eu vou dizer para você, se você subir em adoração e Deus te der um modelo, você pode saber que a hora que você descer para conquistar, você vai se encontrar com os rebeldes, murmuradores e amargurados que vão fazer questão de questionar o modelo de Deus. Então, primeiro, a amargura, se você não tiver o teu rosto duro como um diamante, ela vai o quê? Desencadear em rebeldia. Nós já aprendemos, qual foi aquele treinamento que você falou sobre isso? O Adriano falou sobre isso num dos treinamentos, que a palavra rebelde, meri, origina-se de mara, amargura. A pessoa amargurada, ela é aflita, ela é angustiada, ela é inquieta, ela é insatisfeita, ela é murmuradora, ela vive num verdadeiro tobogã. Só que só vai para baixo, nunca sobe. As suas colocações, os seus argumentos, as suas justificativas, pendem sempre para quê? Para insatisfação com algo que Deus deu. Para insatisfação com algo que Deus está falando. Ah, Deus, mas você falou. Ah, mas eu estou fazendo tudo direitinho. Essa é a essência da amargura do rebelde. Porque muitas vezes o rebelde, ele até se sacrifica. Concorda comigo? Mas como o resultado não vem, quando o resultado não vem na intensidade do sacrifício que ele fez, o que aparece? A murmuração. Irmãos, e não tem nada que desagrade mais e que entristeça mais o Espírito Santo do que a murmuração.
Porque na murmuração você não vê o trabalho de Deus. Na murmuração você nem vê que Deus está ali com você. Na murmuração você não vê a formação que Deus está trabalhando com você. Na murmuração você não vê que Deus está tirando de você coisas que iam te matar. Na murmuração você não está confiando em Deus. E atrasa totalmente o processo de travessia. Um dia se torna 40 anos. Irmãos, isso é muito sério. E eu estou trazendo essa palavra aqui, porque todos nós aqui acompanhamos tantas palavras proféticas sobre o Brasil, sim ou não? Que nós vimos algumas acontecerem, mas muitas ainda não acontecendo. E nós estamos vivendo esses 4 anos de prova. E eu comecei a perceber uma certa indiferença nas pessoas. Como assim? Para eu não ficar rebelde, eu não vou nem pensar nisso. Mas isso não resolve. A murmuração, ela o quê? Ela se estende. Ela sai pelos poros. Libera na atmosfera. E muitas vezes Deus leva você para determinados momentos específicos e difíceis. Você imagina, Ezequiel poderia profetizar se ele continuasse lá em Jerusalém? Ele se tornaria um profeta se ele continuasse lá em Jerusalém? Então eu quero dizer para você, você não se torna quem Deus destinou você para ser, se você ficar lá. Você não vai se tornar quem Deus disse que você é, se você ficar lá. Você pode se sacrificar lá, você pode se desdobrar lá, você pode... O que mais? Ofertar lá, de lá. Fazer proclamações lá. Fazer as vigílias lá. Jejuar lá. Mas se você não fizer a travessia, você nunca será quem Deus disse que você é. E a partir do momento que você sabe e você se torna quem você é, você não é mais órfão. E aí você não precisa ficar pulando de um lado para o outro. Essa história de, como é que eu vou ficar na igreja X até Deus mandar. Gente, você acha que Deus fica fazendo você sair de um lado para o outro desse jeito? Eu não sei de onde que vem esse conceito. E lá em Filipenses, você vai perceber, 2:14-16, diz assim, fazei todas as coisas sem murmurações e nem, ou seja, muitos conflitos que acontecem, sejam eles internos ou externos, é fruto do quê? Da murmuração. Muitos conflitos pessoais é porque nós ficamos lá dentro de nós assim, mas Deus falou. Mas eu não sei. Será que isso aqui foi Deus que falou mesmo? Será que é eu? Mas a apóstola ministrar, orar e tal. Mas eu não sei. O outro lá, o meu vizinho, mas lá é diferente. Mas olha lá, com ele, Deus não fez desse jeito. Mas eu lá onde eu estava antes... Mas 20 anos atrás, e as cebolas?
E os alhos? Já até esqueceu da escravidão, né? Eu gosto dessa passagem. Ah, mas quando eu era mais novo, a amargura sempre gera conflito. Os internos e os externos. Porque, como nós vimos, a amargura e rebeldia andam ali. Uma hora você arruma confusão com alguém. Você pode perceber, quando tem amargura, está tudo indo, tudo lindo e maravilhoso. Uma hora, ai, mas o fulano não gosta de mim. Ah, mas eu acho que eu não estou sendo bem-vindo aqui. Ah, mas eu preciso falar umas verdades. Eu tenho que me posicionar, não é? A gente usa essas máximas assim cristãs. Na minha opinião, olha, eu te respeito. Essa é ótima, gente. Eu te respeito, mas na minha opinião, o que Deus quer de nós, irmãos? Travessias para conseguir lidar com os conflitos. Amém? Irmãos, não Deus nunca disse que a vida cristã ia ser fácil. Tá bom? Então, eu acho que eu sinto muito pelos que foram enganados nos evangelismos distorcidos e errados, e que vocês vieram para a igreja achando que a vida de vocês ia ser mais fácil. Eu sinto muito. Vocês foram enganados. Então, hoje você precisa decidir se você vai se converter ao verdadeiro evangelho, se esse for seu caso, e se tornar firme e duro como um diamante, se esvaziando de você mesmo, ou se você vai continuar nesse evangelho de coach aí. Porque as maiores amarguras que existem dentro da igreja, no relacionamento entre as pessoas, na igreja, e agora eu não estou falando mais das outras montanhas, estou falando da montanha da religião. Sabe o que é, gente? Expectativas frustradas. Que é idolatria, o apóstolo já falou sobre isso. Então você se converte, você vai para um grupo, para uma igreja, e chega lá, eu sempre falo o seguinte, os primeiros 3 meses é sempre tudo lindo e maravilhoso. É novidade, né? Depois é que a coisa começa a pegar. Então, aí você já convive mais tempo com fulano, você já começa a ver o temperamento dele, como é que é, né? Você já está ali, você já vê que vai ter que tolerar coisas, lidar com outras. E aquilo que você estava acostumado a fazer do jeito que você fazia não é bem-vindo. Então, você tem que mudar o seu jeito de fazer para poder se relacionar. Aí vai até alguém pisar no teu calo, é ou não é? E isso vai 1, vai 2, vai 3, vai 4, vai 5, vai 6. E quando nós não permitimos que o Senhor trabalhe em nós de uma maneira firme, nós não conseguimos nos estabelecer, sermos estabelecidos como esse diamante. Esse diamante que brilha, esses dons estabelecidos. Irmãos, defeitos, todos nós temos. Esses dias o Adriano falou assim, você pensa que é fácil conviver com você? Eu falei assim, eu sei, eu tenho certeza que não é fácil, nem eu me aguento, tem dia.
Só que eu continuo sendo quem eu sou, né? Me arrependendo, algumas coisas a gente vai melhorando no processo de arrependimento, mas o arrependimento é até Jesus voltar, não é? Aí eu falei, calma, que o diamante vai ser maravilhoso. Não é? Irmãos, nós precisamos aprender a nos firmar no plano de aliança. A libertação é chave, importantíssima. Nós praticamos, nós falamos, ó, você está precisando fazer essa quebra, essa libertação. Às vezes, mandamos de novo, né? Volta lá que tem que fazer de novo, não está bem feito. Mas diga aí, a vida cristã não para na libertação. Os processos continuam. O que não dá é para você fazer libertação de uma situação e daqui a um ano você está voltando para fazer de novo. Mas a responsabilidade de, no ano que vem, você estar à frente é de quem? Exatamente. Então, eu vou lá, faço libertação, expulso os demônios, passo pelos arrependimentos que eu preciso passar. Amém, glória a Deus. Agora vai vir o quê? A pressão para ver se eu realmente me arrependi. Para ver se eu realmente mudei os meus conceitos. Para ver se eu realmente estou crendo. E fui além da concordância. Mas tem gente, às vezes, que entra nesse processo de libertação e fica da libertação, ok, está liberado da libertação. Aí libera da libertação, acha que pode voltar a fazer o que fazia antes. Viver do mesmo jeito que vivia antes, pensar do mesmo jeito que pensava antes, ter as mesmas atitudes que tinha antes. O que você está fazendo? Fala, estou fazendo um caminho de volta. Você está atravessando? Não. Então, aí a gente passa 20, 30 anos sentado, seja no banco da igreja, seja no centro apostólico, seja onde for, e continua do mesmo jeito. Tem aqueles suspiros de melhora, né? Mas dali a pouco, cadê a fronte forte como diamante? Você está deixando Deus te tornar forte como um diamante? Então, você precisa resistir à amargura, pela murmuração, você precisa resistir às contendas, você precisa resistir essa insinuação que a culpa dos outros geram em cima de você. E o Adriano falou aqui muito bem. Primeiro, às vezes a coisa está dentro de nós, às vezes a coisa está dentro da nossa família. Nos nossos relacionamentos. Às vezes, as culpas estão no trabalho. Às vezes, as culpas não estão nem nas pessoas, estão o quê? Na atmosfera. E isso vai te sobrecarregando. Os rebeldes que insinuam que são incompreendidos. Quantas vezes você e seu marido, você e sua esposa estão lá conversando alguma coisa, às vezes até entram num quebra-pau e alguém fala assim, mas você não me entende mesmo. O que é isso, gente? Amargura. Ou lá no teu ambiente de trabalho. Eu tenho orado bastante pela geração Z. Porque a geração Z é a geração Z de maneira... Tem as exceções, mas de maneira geral não para em trabalho. Vocês sabiam disso? Nenhum lugar é bom o suficiente para eles.
Eles são muito superdotados. Não, eu estou falando porque eu falo dos milênios, né? Falo dos outros, mas eu vou falar da geração Z. Eles são muito especiais. Mas sabe o que isso é reflexo? Isso é reflexo da amargura que foi projetada em cima da geração Z. Então, a geração Z, ela não se encaixa, ela não se sujeita, ela se torna rebelde. Então, nós precisamos clamar. Agora, como que nós, que somos mais velhos, vamos atingir e fazer com que a geração Z se torne esse diamante? Hã? Como? Diga, deixando que Deus faça de mim um diamante. Ou seja, eu passando pelas provas e fazendo as travessias que eu preciso. Amém? Vamos seguir aqui, rapidinho. Número 3, a força em nós, ela precisa ser trabalhada. Então, assim como no nosso físico, para se tornar forte, você precisa se exercitar, é ou não é? Não adianta você sentar lá, pegar teu aplicativo, baixar o aplicativo de exercício físico, né? Sentar no sofá e ficar olhando, escolhendo qual é o melhor exercício para você, né? Vai estudar, tem gente que vai, como é que é? Estudar os músculos? Não, porque vou aqui nesse... Aí fica assim, expert em músculo, sabe o que liga o quê, onde está o quê, mas está ali sentadinho no sofá. Ajuda isso, gente? Tem gente que ajuda você a pagar a academia e não ir? Você vai ficar mais forte quando você paga a academia e não vai? Então, eu vou dizer a mesma coisa para você. Você dá o seu dízimo e não deixar Deus trabalhar a força em você, também não te faz mais forte. Você sabia disso? Você vir dar oferta, semear e etc., e não ter uma prática diária do teu relacionamento com o Senhor, não vai fazer você mais forte, sabia? Diga, força a gente não compra. Deus constrói em nós. Em Hebreus 5,14 diz o seguinte: aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades, o quê? Então, a próxima vez, ou se de repente você está no meio de uma prova, o que Deus está fazendo em você? Ele está te exercitando. Principalmente quando é algo repetido. Sabe aquele ciclo que você não saiu ainda? Sabe aquele ciclo que você achou que você tinha saído, mas não saiu? Os 3 anos e meio de viagem entre Londrina e São Paulo. 3 anos e meio, andando de ônibus. À noite, vai, dá aula, volta. E você está murmurando, né? Ah, porque é de novo. Ai, eu achei que já tinha resolvido. Ai, agora começou tudo de novo. Isso é murmuração, gente. Não aguento mais. Deus não está desistindo de você, gente. Eu sinto muito. Você pode não gostar, mas Ele está falando assim, eu ainda não desisti de você. Eu estou aqui tentando fazer você se exercitar. Exercitar, te tornar forte. Você só vai passar para a próxima depois que você já estiver forte nessa. Amém? Como você vai carregar uma armadura? Eu vou passar rapidinho aqui, Efésios 4. Se você não tem força nem para levantar uma espada. Deus precisa de você forte. Nós temos que sair dessa mediocridade. Isso não é humildade. Fala para quem está do seu lado. Ser fraco
Não é ser humilde. Deus permite você passar por diferentes provas e circunstâncias para você chegar no novo. O que aconteceu com a esposa de Ló? Ela até saiu. O que aconteceu com órfã? Diga comigo, ela até saiu. Tem gente que nem sai, né? Amém. Então, essas aqui pelo menos até saíram. Mas o que aconteceu com as duas? Olharam para trás. O que é esse olhar para trás? Ah, deixa eu ver se Deus falou mesmo. Ah, deixa eu ver se eu tomei as decisões certas mesmo. Ai, deixa eu comparar, olha o que eu perdi. Então, há pessoas, eu escrevi aí, tão incrustadas no velho que simplesmente não conseguem ver o novo. Elas não veem o novo, não é nem porque elas estão cegas, é porque elas estão olhando para onde? Para trás. Fica preso no retrovisor. Gente, eu sei que eu estou repetindo coisa aqui que a gente já falou N vezes nos outros treinamentos. Mas se eu estou repetindo, gente, eu estou exercitando vocês aqui. Amém? Porque não adianta você concordar comigo. Ai, que legal. Então, ele vai fazer com que você olhe para frente. Às vezes, Deus dá até um torcicolozinho aí, para você não conseguir virar o pescoço para o lado. Que é para ver se você só olha para frente. Agora diga, eu vou precisar de disciplina, diligência, compromisso, constância, permanecer por um longo tempo no mesmo estado, forma ou condição e continuidade. Agora você vai fazer um exercício comigo. Esse texto de Tiago, você vai profetizar ele para quem está na tua frente, sem fazer levantar a sobrancelha, sem fazer aquelas insinuações. Sem malícia. E você vai declarar isso aqui com fé. Ah, apóstola, mas assim de uma hora para outra eu vou ter que crer nisso? Ué, você acha que fé é o quê? É um processo de entendimento da palavra? Tá bom? Então arruma alguém aí para você fazer o exercício. Com fé. Sem levantar a sobrancelha. Sem dar a risadinha, aquela risadinha. Fazer o quê, né? Mas olha para a pessoa, ó, olha no olho da pessoa, gente. Tem gente até de joelho aqui. Então você vai virar para a pessoa e você vai falar assim: você nunca mais vai questionar ao Senhor as provações que você passar. Você pode até pedir oração para mim. Mas nunca mais você vai questionar o Senhor. Porque você já sabe por que Deus está permitindo você passar pelas provações. O que Ele está fazendo em você? Deus está te fazendo forte. Diga, Deus está fazendo você forte.
Você pode até chorar. Você pode até pedir oração. Mas questionar nunca mais. Amém? Agora, Romanos 5:3. Não senta não, tem mais. A força é treinada onde? Na pressão. E não somente isto. Ok? Vai de novo, pode ser com a mesma pessoa. Não, olha para a pessoa. Também nos gloriamos nas Romanos 5, 3-5. Amém? Então diz para quem está do seu lado, para essa pessoa. Então você nunca mais vai perguntar, por que Deus? Você já sabe o que Deus está trabalhando com você. Ele está te fazendo forte. Ele está te fazendo perseverante. Ele está te amadurecendo. E Ele está criando em você visão do futuro. Amém? Irmão, já passou da hora. Você não vai suportar os ventos desse ano. Se você não tomar essa decisão hoje. De sair da infância, de sair da fraqueza, de sair da meninice, de sair do vitimismo. Você não vai suportar. Deus está sendo muito bom conosco. Quando Ele permitiu a gente passar o que passou aqui no congresso com esses ventos, gente, você quer um ensinamento mais didático? Nunca, em palestra nenhuma, a gente poderia demonstrar. Uma ilustração tão real. Isso é amor. Muitos não vão aguentar, gente. Muitos já não estão aguentando. A força em nós, e suportamos a pressão porque diga, Deus opera em nós. Então, quem vai te sustentar? O Senhor. Amém? A força em nós resplandece e ela é visível. Diga, ela é visível. Ela é notória. Então, você se torna forte e não insensível. Ou seja, há compaixão dentro de você. Há empatia dentro de você. Mas você não é deformado pelos rebeldes. O que acontece muitas vezes é que a gente acha que empatia e compaixão é você se tornar igual a outra pessoa. Ou você aceitar o que a outra pessoa está dizendo. Não. Jesus teve compaixão das multidões, mas Jesus se tornou como as multidões eram? Em nenhum momento. Isso é ter o rosto como diamante. Então você vai ser forte para carregar a armadura. Quanto será que pesava aquela armadura completa lá do Império Romano? Com espada, escudo e tudo mais. Então, para começar a guerra, você já tem que ser forte. Para vestir tudo aquilo. Você acha que é só tipo assim, põe o capacete de salvação, o coração da justiça, e vai saindo pela casa assim, de qualquer jeito? Antes da armadura de ser fortalecidos
Exatamente. Então, quando você lê lá Efésios de 10 a 16, você vai perceber que está: seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ai, mas é muito pesado. Esse evangelho é muito pesado. O apóstolo falou domingo. Centro apostólico, como é que é? É muito forte para crente novo. Por isso que esses crentes novos estão morrendo afogados. Por isso que talvez você, quando se converteu, não recebeu essa substância. E até hoje é um bebezão espiritual que qualquer coisinha desmonta, desaba e não tem força para enfrentar o inimigo. E qualquer lugar que você vai, você se contamina, você se corrompe, a tua fé não é suficiente para te preservar. E é exatamente isso que o diabo quer que você acredite. Que o evangelho é muito pesado para os novos convertidos. Isso é um espírito de engano que, infelizmente, entrou dentro da igreja. E nós aqui precisamos sondar o nosso coração se isso não está em nós. Isaías 41:15 diz que o Senhor vai nos fazer como o quê? Um trilho cortante e novo. O que é um trilho cortante? Afiado, que corta. O que é um trilho novo? É novo. Então, vou falar o que é um trilho novo. Não é enferrujado. Você já pegou uma ferramenta enferrujada? O que é ferramenta? Qual que é o problema da ferramenta enferrujada? Dura, travada. O que mais? Quem mexe com ferramenta aí? Para de funcionar. Embotada. Suja. Quebra. E se quebra é porque é o quê? É frágil. Estão percebendo? Você vai para a guerra, a primeira seta que vem, você já... 50 quilos a armadura romana. Diga aí, você tem que ser forte. Porque até para se defender, você precisa ser forte. Vamos sair dessa miséria, gente? Porque tudo isso que eu estou falando aqui é o espírito do quê? Em outras palavras, espírito de pobreza. Agora, Provérbios 31:25 diz o seguinte: a força e a glória são os seus vestidos, e alegra-se com o dia futuro. Esse texto é sobre a mulher. Vale para os homens também. Mas isso aqui eu quero dizer para você, mulher. Você tem que ser forte. Ser delicada, ser feminina não tem nada a ver com falta de força. Só que não é essa força do feminismo, tá bom? Eu sou uma combatedora do feminismo. Eu amo quando alguém abre a porta do carro para mim, carrega peso. Amém? Me trata bem, com educação, muito bom. Mas eu vou dizer, se precisar carregar, eu carrego. É só ir na academia mesmo. Você sabe, vou contar para vocês uma coisa. O nosso instrutor lá perguntou para mim se eu já tinha feito trabalho forçado. Braçal. Forçado não, braçal. Vocês acreditam? Trabalho braçal, que eu imagino é o quê? Capinar, cavar. Eu olhei para ele e eu fiz assim. Como assim? Ele falou, não, mas você é muito forte. Eu não estava acreditando, não, mas aconteceu um episódio aqui na preparação para o congresso que eu falei assim, eu acho que eu sou forte mesmo. Gente, essa força não é minha, eu tenho certeza. É a força do Senhor que reflete no meu físico. Não, te segurei.
Eu te segurei, não derrubei, não. Irmãos, diga aí, eu tenho que ser forte. Irmãs, como é que é? Nossa. Vamos lá, irmãs. O Senhor faz o meu rosto como diamante. E aí tem o outro que vive com você tem que ser um diamante. Entendeu? Então, em casa de diamante só tem... Amém. Agora tem gente que vai procurar o seu digníssimo e Deus está trabalhando para ser um diamante. Aí vai procurar. Vai lá, qualquer carvãozinho tá bom. Aí você tem que abaixar, deixar de ser diamante, porque senão você esmaga o carvãozinho, não é? Você sai da sua identidade. É assim, gente? Não pode ser assim, mas acontece, infelizmente. Então, a força que o Senhor nos dá, nos mantém animados, encorajados, amém? Com fogo nos olhos. É sempre importante enfatizar que ser forte na perspectiva cristã e bíblica é tornar-se diga comigo, seguidor ou seguidora incontestável do Senhor Jesus, que não é ilimitado ou restrito. O que eu sei, o que eu consigo, o que eu posso, mas está sendo constantemente transformado e fortalecido em tudo. Irmãos, lá no Hub, na Carolina Florence, a gente tinha protocolo para tudo. É ou não é? Quem trabalha aí comigo. Viemos para cá, o que aconteceu? Acabou, estamos tendo que refazer tudo de novo. O que não dá, gente, é para você fazer a sua travessia e querer continuar agindo da mesma forma que você agia antes. Então, seja forte. Vamos lá, gente. Vamos encerrar, vamos almoçar. Ainda bem que vocês tomaram um lanchinho bem prolongado. A próxima vez que vocês demorarem no intervalo, vocês vão... Vamos aprender, ó. Quem que vai dar aula depois? A apóstolo ou a apóstolo? E realmente, irmãos e irmãs, nós não podemos ser espiritualmente moles. E você pode ser um colérico fortalecido no Senhor, um sanguíneo fortalecido no Senhor, um fleumático fortalecido no Senhor, um melancólico fortalecido no Senhor. Na verdade, você precisa ser fortalecido no Senhor. Sempre, sempre. Irmãos e irmãs, que você não vai ter palavra profética, você não vai sentir a unção, não vai ter ninguém do teu lado, e você vai ter única e exclusivamente a palavra que Ele te falou. Vejo agora a promessa do Senhor, vejo agora o portão aberto. Olhe para cima e saiba que Ele é Deus. Lembre-se da palavra que Ele falou.
das forças